Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Esse tema a gente escolheu assim, com vistas realmente a esse momento nosso, né? Tanto o momento do nosso país, né? Situações que nós estamos vivenciando, certas dificuldades que a gente está vislumbrando, não sei, ou até realizações felizes para o próximo ano, em relação às questões do futuro da nossa nação, né? Isso tudo realmente nos tem envolvido, nos tem preocupado. Então, a gente falar sobre caminhando com fé e esperança é a gente buscar uma reflexão sobre a nossa atitude perante a vida, a nossa atitude perante os acontecimentos, perante as dificuldades que vão acontecendo, né? E sucedendo. Estamos num plano de renovação, de evolução, de desenvolvimento dos nossos espíritos e precisamos de certas experiências que nem sempre são as mais, digamos assim, fáceis de serem enfrentadas, embora estejam sempre apontadas na direção do nosso refazimento, do nosso desenvolvimento e evolução. Bem, nos chama muita atenção uma passagem desse livro, Nosso Lar. É um momento bem especial em que André Luiz, ele já se encontra internado no hospital lá da colônia, né, já tendo sido resgatado do umbral, e ele se encontra então lá naquele período em que ele está se adaptando à cidade, se adaptando à nova realidade que ele está enfrentando, da vida espiritual, né, buscando o equilíbrio que ele precisa e tudo. E está sendo muito apoiado, muito assistido, né? Toda assistência médica, enfermeiros, ele está tendo toda uma atenção muito especial naquele momento. E nos chamou muita atenção justamente uma situação aí, né, onde ele estava sendo atendido pelo Ulisses, e aqui nesse momento aqui, né, justamente uma situação bastante específica que aconteceu com ele, que nos faz pensar muito a nossa atitude no enfrentamento das dificuldades que a gente passa, que a gente enfrenta, né? Nesse momento que a gente está falando, o ministro Clarencio, que aparece aí nessa imagem lá do filme, né, foi aquele espírito que deu assistência a Chico, foi o ministro Clarencio, que foi lá no umbral e resgatou Chico, né, no momento que ele muda o padrão vibratório dele, né, ele começa a fazer uma prece sentida, sincera, do fundo do coração, e então o Clarencio estava ali, já há um tempão do lado dele, ele visualiza a Clarencio ali, e, enfim, ele é resgatado, e esse espírito, o ministro Clarencio, ele continua dando todo o apoio a André, no sentido de que ele venha se posicionar já na colônia espiritual de Nosso Lar. E vai, naquele momento em que aparece essa cena, ele vai fazer justamente uma visita a André Luiz, lá no hospital. E aí ele chega e faz uma pergunta para André Luiz, né? Ele chega, Clarencio, na companhia de Lisas, vai lá fazer essa visita a André. E aí, André, melhorzinho? Né? Você vê que uma pergunta, né, afetuosa, uma pergunta carinhosa, que ele faz para o André. E o André Luiz, tal como nós também aproveitaríamos se a gente estivesse no lugar dele, uma pergunta assim, afetuosa, né, carinhosa, a gente vai começar a falar, né, daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está vivendo naquele momento. E aí não deu outra, o André Luiz fez a mesma coisa. Justamente com aquela demonstração de carinho de Clarencio, ele vai e começa a falar das suas dificuldades. Ele começa a reclamar das situações que ele está passando, né, dos sofrimentos íntimos que estão atormentando ele, aquelas dificuldades todas, né? E aí o ministro vai, se acomoda do lado dele e
fica ali, né? Escutando, e o André Luiz falando, prosseguindo. E foi tecendo queixas, né? Suas reclamações, e dali a pouco o André Luiz estava até chorando, começou até a correr algumas lágrimas do rosto dele. E se sentindo muito infeliz, né? E aí o Clarencio, que é um espírito maduro, aí é interessante até a gente fazer aqui um parêntese, né? A gente tem uma visão, a gente acha assim, os espíritos bons, eles são bons, mas eles não são bonzinhos, né? Então essa noção de bondade dos espíritos, a gente às vezes tem uma visão um pouco equivocada, a gente não tem uma compreensão muito clara disso aí, né? Porque a gente vê esse bom, né, como bonzinho, quer dizer, que seria um espírito que vai estar sempre, né, passando a mão, fazendo carinho, acalmando, e não, na verdade o que o espírito, quando ele é bom, quando ele está nessa condição de prestar algum tipo de assistência, nesse padrão em que nós estamos verificando que André Luiz foi beneficiado, ele não ele tem um objetivo, tudo que ele fala, toda a intervenção dele tem um sentido, né? A gente vê até Emmanuel com relação a Chico, algumas vezes a gente acha, poxa, o Emmanuel está sendo muito cruel com o Chico, mas aquela situação justamente desse mentor de Emmanuel, que foi o mentor de Chico, durante todo o trabalho de Chico aqui na Terra, da missão, Chico estava investido de uma grande missão aqui na Terra. Então, realmente, aquilo ali era uma questão que tinha todo um cuidado, todo um acompanhamento espiritual para que aquilo pudesse vingar, pudesse dar certo. E muitas vezes isso exigiu certas situações em que foram muito incisivas, que a gente percebe que o Emmanuel foi muito firme com o Chico, né? Justamente para que a coisa desse certo, como deu, como foi bem sucedida a vida, a missão do grande Chico Xavier. E aí, justamente, o ministro Clarencio fala lá para ele, né? Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual, né? Aí, ao gesto afirmativo de André, ele continua. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Ou seja, deu uma refreada nele, violenta, né, em relação àquela atitude que ele estava tendo. Então, quando a gente tem alguém, às vezes um amigo, um familiar, né, um parente próximo, a gente começa a falar, por vezes, excessivamente de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades. Isso é uma questão que, às vezes, a gente fala até excessivamente, né? E teimosa, a gente fica ali falando de coisas assim, que estão nos atormentando, as nossas dificuldades, e falamos muito de nós mesmos. Então, isso é uma coisa muito comum, né? E falando da nossa dor de uma forma exagerada, de uma forma exacerbada. Mas então, o que a gente faz? Será que a gente não pode fazer isso? Será que a gente não pode reclamar? Será que eu vim dizer aqui que a gente não pode mais reclamar? A gente não pode mais desabafar? Porque essa cultura do desabafo é uma coisa realmente muito comum. É certo que tem realmente momentos específicos nossos que a gente precisa se aliviar, a gente precisa realmente se descarregar, parece que a gente está pesado, a gente está precisando realmente fazer, né, digamos assim, se aliviar de certos pesos, de certas situações que estão nos atormentando, que estão ocorrendo conosco. Mas isso aí tem que haver uma razão, uma coisa mais motivada realmente. Não assim fazer isso de uma forma repetida ou sempre agir dessa forma. Isso é uma questão complicada, né? Então, às vezes, a gente está ali cheio de angústia, de conflito, cheio de problemas e realmente precisa, para se sentir mais aliviado, de lançar a mão, às vezes, de um desabafo, de uma situação desse tipo. Mas não era esse momento que a gente está relatando, de André Luiz, não era o momento adequado para isso, né? Porque ele foi resgatado, ele estava entrando numa outra condição, tanto que vai seguir depois todo o trabalho de André Luiz em termos das obras, da vida do mundo espiritual, que se seguiriam e que são de grande importância. A gente não faz ideia da importância dessas obras, né? Nós estamos aqui nos reportando a um trecho pequeno, uma pequena passagem que nos chamou a atenção, mas é uma obra maravilhosa que ainda vai carecer o estudo, ainda vai carecer o aprofundamento de nós, espíritas, no sentido de aproveitarmos
tudo que tem ali, né? E aí Clarencio coloca para ele, né, que deve aprender a não falar excessivamente de si mesmo, né? Então não fique comentando a sua dor, não faça isso. Por que ele fala isso? Clarencio está chamando, na verdade, André Luiz, a sua dignidade, ou seja, chamando ele a sua força interior, a sua condição mais profunda, né? Nós temos recursos potenciais de superação de muitas situações, e muitas vezes a gente não lança a mão disso, né? A gente se fecha, quando a gente tem esse comportamento, a gente está criando um obstáculo, uma dificuldade para acessar situações que podem nos ajudar e podem até resolver o nosso problema. Então a gente começa a cair num comportamento que a gente vai falar mais à frente um pouco, usando o livro de Joana de Ângeles, falando sobre autocompaixão. O sentimento de autocompaixão é um sentimento complicado. Autocompaixão é a compaixão de nós mesmos, né? Mas a compaixão, tirando o auto, é um sentimento bom, que é um sentimento que a gente se compadece da dor do próximo, que muitas vezes é o que vai mobilizar de nossa parte alguma ação que poderá, de repente, trazer algum alívio para o próximo, trazer alguma situação que possa ser favorável, resolver, aliviar essas questões. Então isso é bom para o outro que está sofrendo, né? Mas, quando a gente fala de autocompaixão, isso está direcionado, essa compaixão, para nós mesmos, dirigida para dentro de nós mesmos. Então isso tem um efeito negativo, né? Porque nós ficamos nos compadecendo de nós mesmos e esquecemos justamente de lutar, né? Esquecemos de buscar essas forças que existem dentro de nós, que muitas vezes esse compadecimento nos leva a ficarmos muito presos ao problema que a gente está vivenciando, à dor que a gente está vivenciando, e isso nos afasta de visualizar, de perceber, da condição de enxergar as soluções que existem com relação àquele problema que a gente está vivenciando. Você fica muito mais preso ao problema e se distanciando das vias de solução, das possibilidades de solução que elas existem, né? Então, em relação à compaixão, passa a ser um sentimento muito negativo para nós mesmos, né? Então ele fala assim: lamentação denota, Clarencio continua, né? Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, né? A pessoa que está lamentando, ela está mentalmente adoecida. A pessoa que fica nesse processo de lamentação, de lamúria, e ela fica aquela ladainha, aquela coisa, e tem pessoas que se criam quase que um condicionamento nessa situação. Ela se condiciona de agir assim, quase que em todas as situações. Ela volta e meia, solta aquele martirológio dela, toda aquela história, né, difícil, das dificuldades que ela está vivendo. E aí, com isso, ela vai ficando distanciada das vias de solução e acumulando cada vez mais perturbação dentro de si mesmo, né? Então, de tanto a gente se lamentar, as dificuldades, né, vão se avolumando cada vez mais, porque a gente fica só na faixa do problema. A gente não encontra os caminhos para resolver aquelas situações, e isso vai nos trazer, sem dúvida nenhuma, uma condição de uma desarmonia íntima muito grande. E a nossa vibração, ela vai ficando mais baixa, a gente começa a vibrar em faixas mais inferiores. E isso aí vai fazer o quê? Vai nos colocar em sintonia com espíritos também que não têm, que estão tão necessitados ou mais necessitados do que nós quando a gente está vibrando nessas faixas. Então isso aí vai trazer dificuldades de espíritos que vão estar complicando mais ainda a guerra, estamos atraindo presenças aí que não vão poder colaborar com nada com a gente. Ou seja, a gente fica num processo de fermentação de coisas negativas. E isso a gente sente até, não sei se é comigo só que acontece isso, a gente assiste o noticiário, né? Você liga a televisão para assistir o noticiário, pelo amor de Deus, é um bombardeio aquilo, né? É um bombardeio de coisas negativas. Então aquilo ali baixa até a tua vibração. Às vezes eu só dou uma olhada, sei lá, por alto, às vezes no G1, ou algum jornal desse, algum site desse na internet, para não ficar por fora dos assuntos. Mas não me aprofundo de ficar ouvindo aquilo, porque até o próprio locutor ali, quem está fazendo aquela
colocação lá do noticiário, parece que ele fica até meio com uma cara de depressão, né? Não parece que ele está meio deprimido até? Tem algumas situações que você vê que as notícias são tão ruins que até um comenta com o outro. Nossa Senhora, isso aí hoje não foi fácil não, né? Tanta notícia complicada. Então isso aí é uma coisa que eu particularmente prefiro até ficar fora disso. Então, a gente, com essa situação dessas lamentações, que a gente muitas vezes fica preso a isso, a gente desperdiça muita energia, injustamente, energias que poderiam nos favorecer ao processo da via de solução daquelas questões que estão nos perturbando, né? Então, são energias que muitas vezes estão sendo consumidas justamente na busca do bem, na busca de fazermos o bem, porque isso tudo nos vai trazer reequilíbrio, né? E muitas vezes você ficar preso a essa condição, isso vai consumir as suas energias, né? E a gente fica, na verdade, produzindo energia deletéria, que vai ficar gravitando em torno de nós, só dificultando e complicando as coisas nessas situações negativas. A gente pensa que às vezes você colocar essas coisas, né, para fora, você está se ajudando. Na verdade, isso não está nos ajudando em nada. Isso não vai mudar uma vírgula, essas lamentações ou reclamações, uma vírgula do que está acontecendo, das situações que a gente está enfrentando. Por isso, a gente falar dessa reclamação constante, contínua, isso realmente é doentio. E gera realmente esses condicionamentos lamentáveis, que se a gente não se policiar, a gente pode cair nessas faixas aí mais difíceis e fica, como foi colocado aqui, né? É uma situação de enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Quando a gente vê uma pessoa assim, eu acredito que a gente que tem essa grande oportunidade de conhecermos melhor o Evangelho, conhecermos da doutrina espírita e sabermos da consequência de certos níveis, certos padrões de mentalização, eu acho que a gente já tem até um esclarecimento que nos favorece a encarar as situações da nossa vida de uma outra forma. Mas isso a gente precisa realmente investir continuamente nisso aí, para que isso venha realmente a trazer fortalecimento interior para cada um de nós nos nossos enfrentamentos, né? Para a saída disso aí. A gente precisa, então, disciplinar o nosso entendimento, né? Para poder a gente aprender ou ter uma forma diferente de sentir essas situações todas que nos envolvem, que estão acontecendo ao nosso redor. Então a gente vê que isso aí tem realmente um certo grau de complexidade, como está afirmado aqui, de ser uma enfermidade de curso laborioso e tratamento realmente difícil, né? Prosseguindo aí, será que a gente não vai ter mais direito de reclamar, se a gente não pode reclamar mais? Não, a gente se sente sempre no direito de reclamar, esse é um direito, mas a gente tem que lembrar que nós temos também o dever de nos policiar. Quando Jesus nos falou a questão da nossa vigilância, que a gente precisa ter, a gente precisa tomar cuidado, porque eu estou falando isso e até a escolha desse tema, é porque a gente vive isso no nosso dia a dia. São pessoas, né, que às vezes não receberam salário, que às vezes estão com dificuldades assim, assado, e ficam verbalizando isso e mentalizando esses padrões de pensamento, e isso influencia, e isso cria até dificuldades até no ambiente de trabalho, né? Isso em casa, então, é pior ainda. Pelo menos em casa a gente está buscando uma coisa diferente, a gente faz o Evangelho no Lar, que já dá uma outra padronizada, né? Um outro nível, harmoniza, né? Equaliza mais o nível de pensamento, e isso aí é muito mais comum do que a gente pensa. A gente vê, às vezes, até a própria cidade nossa. A gente sai, às vezes, em Cabo Frio, e você sente, às vezes, a cidade meio carregada, meio pesada, às vezes até nessa época mesmo, que a cidade recebe, às vezes, tantos turistas, e muitas pessoas, às vezes, trazem também esses padrões mais inferiores, né? Então, Clarencio continua dizendo, né? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Olha o que ele fala, né? Que a gente precisa realmente tomar cuidado para a gente não ficar focalizando tão negativamente a vida, né?
Porque a gente fica assim, a gente está apenas identificando aqueles aspectos negativos da vida. A gente sabe que existem tantas coisas outras ao nosso redor que funcionam, não é? Ou bem ou mal, aquilo está indo, aquilo está funcionando, está indo, e a gente tem outras vias que estão dando certo. A gente não pode ficar focado apenas naquilo que ainda não está indo como a gente desejaria, né? Esses aspectos negativos. E quando a gente fica fomentando isso, alimentando isso, fermentando essas ideias, a gente, na verdade, está ampliando o tamanho, a dimensão desses problemas. A gente está botando realmente brasa na fogueira, né? Nessas circunstâncias negativas da vida que fazem parte da nossa existência. A gente precisa aprender a lidar com elas, né? A gente precisa ter um entendimento, ampliar, melhorar o nosso entendimento em relação a essas situações que estão passando, né? E, em verdade, por que a gente faz isso? Porque a gente se habituou a reclamar, né? É um hábito, reclamar é um hábito, né? A gente ter esse senso crítico em relação às situações que acontecem com a gente é uma coisa que é de um hábito, um condicionamento que a gente tem, porque a gente quer sempre melhor. Isso é da natureza, isso é comum, é normal, né? E aí, por fim, Clarence fecha lá: somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Aí, quando a gente está reclamando, a gente fica, como falamos, a nossa vibração, nosso tônus vibratório, ele fica mais decaído. E a gente, então, nessa condição, a gente fica o quê? Fechado à ajuda. É só a gente examinar a situação até do próprio André Luiz no umbral, enquanto ele estava lá com aqueles pensamentos confusos, aquela inconformação com aquela situação, enquanto ele estava ali com aqueles padrões de mentalização inferiores, negativos, ele estava o quê? Bloqueando o auxílio. O Clarence, que estava ali do lado dele, ele não conseguia visualizar, ele não conseguia ter acesso, nem Clarence conseguia ter acesso ao André Luiz para socorrê-lo, porque ele estava muito mais ligado ao problema e não visualizava, não melhorava o padrão para encontrar realmente o caminho, a solução, para não se ligar à solução. Às vezes nós precisamos nos desligar do problema para a gente poder se ligar à solução. Aí a gente vai falar, que a gente fala do problema, a gente tem que falar também da solução, de como é que a gente vai fazer, né? E aí, diante das dificuldades, a gente precisa também relaxar, a gente precisa também se tranquilizar diante das situações, né? Porque senão a gente vai ficar na perturbação, a gente vai ficar só, digamos assim, ligado ou pensando no problema, quando na verdade a gente precisa se desligar um pouco, relaxar, tranquilizar. A gente precisa, de repente, quem sabe fazer uma caridade, ler um livro, vir aqui para o estudo aqui no CETJ, participar de alguma coisa, distribuir alguma coisa para alguém que esteja precisando, né? Orar, né? Entrar em oração, realmente ter mentalizações positivas, ter visualizações positivas, meditar, que é uma coisa que poucos fazem, eu também não faço raramente, mas é uma coisa muito boa, muito salutar, uma prática que a gente precisa utilizar para alcançar esse equilíbrio. E aí a gente vai falar justamente de uma história, é uma história do livro do Ramiro Gama, né? Lindos Casos de Chico Xavier, em que Chico está lá triste com a morte do José, o irmão dele, que foi lá quem fundou também o Luiz Gonzaga, foi o centro lá, o primeiro centro que Chico trabalhou, inclusive mediunicamente. E era o orientador dele, o José, o irmão dele. Só que o irmão dele morreu e deixou uma dívida de uma conta de luz lá de 11 cruzeiros. Para Chico, aquilo ali, o ganho dele era muito pequeno, muito reduzido, e aquilo era um valor que estava difícil, estava fora da possibilidade dele de honrar. E ele estava preocupado com isso, ele senta na soleira da porta da casa do irmão, como é que eu vou fazer isso aqui, pensando, dali a pouco o Emmanuel apareceu. E aí, Chico? Aí o Chico falou do problema, aí ele falou, Emmanuel só falou para ele, confie e espere. Fé e esperança, né? 3 horas depois, aparece um cara lá, não sei de onde, que chega para Chico e fala, Chico, eu vim te trazer aqui esse envelope, isso aqui é o pagamento pelo trabalho do seu irmão, que ele preparou a bainha de uma faca para mim,
Então eu não tinha pago, eu estava devendo a ele, eu vim trazer aqui para você, que eu vim honrar o meu compromisso. Aí Chico depois abre o envelope. Quanto que tinha dentro do envelope? 11 cruzeiros, exatamente o valor da conta que precisava, né, para poder ser quitado, né? Então você vê que a gente muitas vezes tem um problema e a solução às vezes está perto, está a caminho, né? Então são coisas que a gente precisa realmente sustentar essa fé. É um trabalho, na verdade, que é de construção, não é? Que não é uma coisa que a gente assim vem adquirir de estalo, mas é uma questão que a gente vai construindo aos poucos, justamente nessas mudanças de hábito, mudança de atitude, né? Nesses enfrentamentos que a gente tem, que diariamente estão presentes na nossa vida. E a gente precisa, de alguma forma, né, de lidar com eles da melhor maneira possível. Então, essa lição, quer dizer, depois dessa passagem aí, Chico diz que aprendeu mais uma lição importante na vida dele, né? Então a gente precisa readquirir essa condição interior, né, desse fortalecimento, dessa vibração, dessa melhora de vibração. A gente precisa ter uma vibração interna, né, uma condição mais profunda em nós, apaziguada, tranquila, asserenada, porque é isso que vai nos dar condição para enfrentar qualquer situação e saber que, se muitas vezes a solução não for aquela que imaginamos, certamente a maneira como aquilo vai estar sendo equacionado estará dentro daquilo que é possível e que é necessário a cada um de nós, no sentido do que seria melhor para nós. Então a gente tem que ter esse entendimento. Quando a gente tem um problema, eu acho que quando um problema acontece na nossa vida, uma coisa importante que a gente poderia procurar pautar é que alguma lição está sendo destinada a mim. Tem algo para eu aprender com esse problema. Esse problema veio me ensinar alguma coisa. Essa situação não veio para me castigar, me punir, né? A gente vai ver isso aqui mais à frente um pouquinho, né? E justamente quando a gente melhora a nossa sintonia, o que acontece? A gente tem a presença do nosso espírito amigo, do nosso protetor espiritual, né? Os espíritos amigos vão estar prontos junto a nós, nos dando a sua assistência, o seu auxílio. Rapidamente eu vou falar uma situação que se passou comigo. Uma vez eu estava precisando, uma questão de família, eu precisava de um certo valor. E não tinha aquele valor naquele momento, mas fiquei com aquilo na cabeça, que eu precisava resolver, mas relaxei, né? Era uma coisa mais ou menos urgente, mas não era tanto. Dali a pouco, parece que você relaxa, né? E a gente estava, eu e minha esposa, fazendo uma prece e tudo, às vezes, em certos momentos do dia, a gente faz uma leiturazinha, faz uma prece. Aí, logo depois que eu fiz essa prece, me deu um estalo, eu lembrei de um negócio. Eu lembrei de um projeto que eu tinha feito, um projeto de risco, um projeto que podia receber ou podia não receber, né? Mas eu lembro que eu fiz de entrada, aprovei e acabou que o cara não apareceu mais. Esse projeto, eu peguei, liguei para o cara de novo e falei, não, mas eu vendi o terreno, não é mais meu, não sei o quê. Aí, mas quem é o proprietário? Aí ele me deu o telefone do novo proprietário. Quando eu liguei para o novo proprietário, ele ia vir no dia seguinte para conversar com um profissional para fazer um projeto para ele. Eu falei, eu já tenho um projeto aprovado para você, e digamos assim, a lei havia mudado, olha só, a lei havia mudado, e eu consegui ter até uma unidade a mais naquele projeto, porque ele aprovou pela lei antiga. Então ele correu no dia seguinte, ele veio, fechou o negócio comigo, ficou com um projeto com ele. Quer dizer, você vê o que é, né? Essas coisas, quando você relaxa, você muda o teu padrão de pensamento, muda o teu, né, o teu nível, que você não fica com aquela preocupação, aquele negócio não fica o tempo todo ali na tua cabeça, a coisa de repente se abre ao auxílio, e o auxílio vem e traz o benefício para a gente, né? É isso aí. Aí, prosseguindo, o nosso amigo Clarencio coloca isso aqui, que é fantástico isso aqui, para a gente poder entender o que o Clarencio disse. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Justamente o esforço necessário, muitas vezes, é aquela prova, é aquele problema, é aquela situação
que a gente vai ter que enfrentar. Mas a gente olha para o problema como fosse o quê? Uma punição, como fosse um castigo, uma imposição esmagadora, né? Quando a gente não vê que aquilo às vezes é um esforço necessário, como eu falei, num processo de transformação, de nos transformar, de nos melhorar, de nos ensinar alguma coisa, de nos qualificar de alguma forma para, quem sabe, uma outra condição futura, de um outro enfrentamento. Enxergar padecimentos onde a luta é edificante, né? É justamente isso. A gente enxergar dor, enxergar apenas a questão da dor e não perceber que ali existe um processo também que está nos aprimorando, que está nos trazendo desenvolvimento, né? Só identificar indesejável cegueira da alma. Quer dizer, a gente ter essa cegueira em relação a essas questões, quando o Espiritismo, o que o Espiritismo vem nos ensinar, é justamente compreender todo esse padrão da moral espiritual, né? Que os espíritos, que a nossa condição de espíritos imortais, cada um de nós, temos nesse enfrentamento da vida, nessa situação em que estamos colocados, que muitas vezes a gente fica muito focando a questão apenas sob o ponto de vista material e a gente fica meio que perdido nesse contexto, quando em verdade as lições elas vêm num processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, e aí então a gente só vai identificar essa cegueira da alma. A gente não tem olhos, esses olhos de ver que Jesus fala, né? Da gente ter esses olhos de ver e perceber melhor realmente como estão as coisas e o que elas representam na nossa vida, né? Então não é uma imposição esmagadora, como está colocado, não é Deus que está nos castigando, não é a vida que está nos pressionando. Se a gente enxergar essas coisas sempre por essa via, por esse viés, a gente vai estar na condição dessa cegueira da alma que ele está colocando aqui para a gente. Quer dizer, a gente não está percebendo a vida como ela é, né? Perceber a vida como ela é ter esse olhar diferenciado para as questões, é ter essa percepção mais ampla, né? Essa percepção que vai além da questão física, da questão material. É isso que a gente precisa estar focando, para a gente poder enxergar realmente os problemas como eles são, né? Não apenas como questões que estão ali para nos atormentar, nos trazer problemas, porque os problemas realmente são oportunidades, são desafios que a gente tem no enfrentamento da nossa vivência, mas sempre objetivando aquilo pautado nas vias do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, né? Na ampliação dos nossos horizontes, né? Para que a gente possa sair dessa limitação que a gente ficou por tantas encarnações, né? Tantas e tantas encarnações, mesmo até aquelas em que a gente se afeiçoou, se ligou a alguma religião, mas não conseguimos avançar muito, porque ficamos meio limitados naquelas questões da letra, naquelas questões do dogma, e a gente então não conseguia ir muito além. Então hoje, nessa encarnação, a gente está tendo essa grata oportunidade de perceber as coisas num outro nível, numa outra dimensão, nesse olhar mais claro dos interesses que realmente dizem respeito a cada um de nós, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, né? A gente sair realmente do sofrimento. Aí a gente vai falar mais um pouquinho agora sobre a autocompaixão, que é justamente nesse livro, O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, lá na parte 4º, item 12, que fala especificamente sobre a compaixão. A gente retirou alguns trechos que a gente vai procurar fazer um comentário, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso aí. Bem, autocompaixão. Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a ele se entrega. Muito bem. A criatura que se entrega a esses sentimentos que nós estamos falando, ela se deprime na razão direta, ela vai se deprimir na razão direta, que ela se entrega a essa atitude psicológica de autocompaixão, de
compadecimento, né? Fica se compadecendo de si próprio. Isso é uma atitude realmente muito complicada. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas mergulhadas nessa forma de encarar. E ela fala mais, ela fala em cultivo, né? O homem que cultiva a autopiedade, ou seja, cultiva, uma questão nossa mesmo, somos nós que cultivamos isso, somos nós que provocamos isso, porque isso é uma escolha, né, de um estado feliz ou infeliz, porque tem pessoas, a gente vê pessoas que muitas vezes até não têm recursos materiais suficientes até para se manter, né? Mas que são pessoas que têm sempre um sorriso no rosto, é uma coisa impressionante, são pessoas que guardam uma alegria de viver, apesar das dificuldades muito grandes, quase que esmagadoras que enfrentam. São pessoas que têm justamente esse desenvolvimento, são espíritos que têm esse desenvolvimento, possivelmente de outras existências, e que trazem essa condição dessa fé, muitas vezes, dessa confiança nos enfrentamentos da existência, né? De uma forma muito mais serena, muito mais tranquila. Então, a pessoa que cultiva essa autopiedade, que cultiva essa autocompaixão, ela está, na verdade, decidida a ser infeliz. É como que ela, né, resolvesse realmente que a vida dela é infeliz. E ela, às vezes ela tem até recursos de sobra, às vezes ela tem condições melhores até do que a grande maioria, mas ela se sente frustrada, sempre frustrada e infeliz, está sempre faltando, como se estivesse sempre faltando alguma coisa, né? E às vezes você vai, se ela se achar feia, você fala que ela é bonita, ela não aceita, né? Ela vai estar sempre, a questão de magreza, que ela está magra, que não sei o que, ela chega ao ponto até de ficar tão doentia que entra na questão da anorexia, né? Dela ter aquela baixa autoestima, a tal ponto que aquilo vira um processo doentio de difícil até tratamento, muito complicado, né? Então, a atitude interna é realmente uma questão importante nesse curso que a gente está, dessas considerações, dessas reflexões que a gente está colocando, né? Porque isso aí tolhe justamente a nossa possibilidade de ser feliz. Muitas vezes a pessoa tem tudo para ser feliz, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista social, sob várias condições, e ela, no entanto, vive assim numa infelicidade, numa frustração imensa. E parece que, né, a gente vê, às vezes, pessoas que têm tudo nesse sentido e chegam até a cometer atos terríveis como o suicídio, né? Nós vamos falar sobre isso também. Aí, vamos avançar mais um pouquinho, né? Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados. Então, erro e acerto. A gente tem dificuldade em lidar com o erro, com o nosso erro quando a gente erra, não é? Entretanto, acertar e errar é perfeitamente natural. É da natureza humana, é da natureza da nossa evolução. A gente evolui assim, né? Errando, acertando. É assim que a gente vai. Muitas vezes você vai falar, poxa, mas já são 10 vezes que a gente continua errando no mesmo problema. Mas é assim mesmo, a situação é essa mesmo. Muitas vezes é repetição, como está colocado aqui, né? Pela natural repetição, que vai chegar ao ponto de tomar jeito daquilo ali, a pessoa realmente tomar uma resolução mais positiva. Mas isso é totalmente natural, né? A gente precisa aprender a lidar melhor realmente com a condição do erro, para a gente não ficar se martirizando, né? Não ficar entrando nessa, como falei, nessa autocompaixão, novamente essa palavra, né? Por um equívoco que muitas vezes a gente cometeu e que é perfeitamente natural. Tem coisas às vezes mais sérias, mas são situações que podem acontecer, podem suceder, né? No nosso momento evolutivo, e assim, nesse momento evolutivo que a gente está passando, nós ainda, digamos, podemos errar, né? A gente é possível errar. Nós temos a possibilidade de aprender nesse processo de erro e acerto. Os animais aprenderam assim. Toda a evolução que a gente vê na natureza se deu também por esse processo, né? Para poder até chegar e acertar.
se chegar e a coisa funcionar, né? Até o próprio instinto nosso, como foi desenvolvido, foi justamente dentro dessa faixa do erro, do acerto, né? A questão é que a gente precisa ter uma maneira diferente de encarar essas questões para a gente evitar de ficar paralisado, porque a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que prosseguir as nossas lutas, a gente não pode parar, a gente tem que continuar crescendo. É uma lei da vida, a lei de progresso, isso é uma necessidade nossa. A gente não pode parar o curso das horas, o curso do nosso tempo, da oportunidade reencarnatória que a gente recebeu, que veio realmente para nos propiciar crescimento e desenvolvimento. Então, desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados, né? Então, o que não deu certo é apenas uma experiência que se conduzir na nossa vida de uma forma mais proveitosa, sem se permitir consumir a nossa energia e o nosso tempo com esses pensamentos negativos que, na verdade, não nos conduzem a bom termo. Não, na verdade, são energias que se consomem, que não tem proveito para nós. Quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, né, e tem pessoas que se encaram realmente como vítimas da vida. Meu chefe me maltrata muito, aquilo, Nossa Senhora, um cavalo, né? Esse meu marido também, isso aí, pelo amor de Deus, tem que ficar fazendo isso comigo. Quer dizer, então tem pessoas que falam, não, mas eu não escolhi ser vítima, eu sou vítima, né? Eu sou uma vítima de todas essas situações aí, né? É claro que isso pode acontecer, acontece, né? Situações desse nível, mas não cabe a pessoa ficar se utilizando disso e ficar se vitimizando, né? Se fazendo de vítima, né? Usar situações negativas que ocorrem na nossa vida para você entrar nesse quadro de vitimização, de compaixão, né? Do que para não ficar sofrendo, ficar reclamando. Poxa, está com problema no emprego, às vezes tem um problema com... Logo que o emprego hoje está difícil, né? Mas, sei lá, não está dando certo, vamos procurar outro emprego, arrumar outro lugar. Mudar de marido já é mais complicado, né? Aí realmente já fica a coisa mais difícil, né? Não é tão simples assim, né? Mas, muitas vezes, para evitar uma situação pior, dependendo em que padrão que está, às vezes está uma condição tão doentia a relação que é necessário, às vezes, haver né, tomar-se alguma providência para que não aconteça o pior, um vínculo patológico, né, a coisa chegou num nível que não dá mais, aí realmente precisa tomar-se alguma providência. Mas essa não deve ser a primeira alternativa, e sim a última, né? Hoje em dia, praticamente qualquer estressezinho talvez já é motivo para separação, né? Hoje em dia o pessoal não tem muita paciência, não, os jovens aí não querem muito saber disso não, mas é ruim, porque a gente sabe que os relacionamentos, muitas vezes, que unem os casais, são muitas vezes projetos que estavam definidos, de uniões, que estavam já mais ou menos delineados lá no nosso planejamento reencarnatório. Então isso aí é uma situação que, se puder não mexer, tem que ver direitinho para tentar preservar, né? A questão é que muitas vezes, né, vamos prosseguir aqui, quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade, né, porque olha só, tem pessoas que se colocam, como falei, nessa condição de infeliz, de infelicidade, mesmo tendo todas as condições para a tão almejada felicidade. E ela se coloca nesse quadro deletério da infelicidade. Encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. É a questão da depressão, é a questão do transtorno bipolar. São questões aí de ansiedades, né, de problemas de angústias que as pessoas ficam tendo, que ficam em função desse cultivo de certos pensamentos, né? Por isso uma leitura edificante, muitas vezes a participação numa atividade na casa espírita, e muitas vezes, se não tiver jeito, e a pessoa estiver cheia desses pensamentos, ela buscar um auxílio. Busca, às vezes, um auxílio profissional, de um aconselhamento, buscar aqui o atendimento fraterno que a casa disponibiliza, justamente para poder ouvir, para poder atender, para poder orientar, né?
as pessoas que estão, às vezes, com esses quadros de mentalização que são perigosos, que eles podem descambar para uma psicopatologia. Difícil tratamento, uma coisa mais complicada. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos prosseguir. A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação, e ninguém se lhe exime a influência. Então, a nossa mente, ela é acionada justamente pela nossa vontade. É tudo no domínio da nossa vontade, daquilo que a gente está imprimindo, né? Assim, a nossa mente, ela pode ser cárcere sombrio, como está colocado aqui, né? Em que a gente fica aprisionado justamente nessa sombra íntima, nessa condição realmente mais escura. Ou senão, pode ser a asa de libertação, quer dizer, a nos libertar, a nos trazer graus de liberdade, a nos trazer uma outra condição mais feliz, né? E ninguém se lhe exime a influência, quer dizer, não adianta, a gente não foge disso. Se esse é o padrão, se a gente se permitir, pela nossa vontade, estabelecer esses quadros aqui, fica realmente difícil a gente lidar com as situações da nossa vida e a gente vai ficar realmente sempre nesse quadro da infelicidade. Janira, a gente começou 10 minutos depois do horário, né? Como é que fica essa questão do horário? Hã? Eu não sei. Porque tem mais coisa para falar aqui. Então tá bom. O problema é que se a gente não opta pela felicidade, né, a gente faz, é uma opção, na verdade é uma escolha que a gente faz, ou pela felicidade ou pela infelicidade, pela libertação, esses graus de asa de liberdade que a gente está colocando, ou pelo aprisionamento, pela saúde ou pela doença. O problema também é que nós, com relação a essa questão da doença, nós acreditamos mais na doença do que na saúde, né? A gente acredita mais na doença do que na saúde. Esse também é um aspecto que nos tolhe, porque tem pessoas que muitas vezes recebem um convite para uma atividade, né? Às vezes na casa espírita ou alguma outra atividade que vai trazer crescimento espiritual para ela, e ela se esquiva, dizendo, não, eu estou doente, eu não posso, você está vendo aqui, o médico diagnosticou aqui, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a pessoa se esquiva. Ou seja, ela tem um atestado, vamos dizer assim, né, de vítima, um atestado realmente que ela é um inválido, de invalidez para certas atividades. Pode até ser que a pessoa tenha alguma dificuldade nesse sentido, mas isso aí não pode ser regra, né? A gente precisa realmente tentar realmente superar, na medida que for possível, para não se permitir se apartar das possibilidades de melhoria, das possibilidades de você trazer crescimento mais profundo para você, trazer realmente esse desenvolvimento que nos carece muitas vezes de bases construídas, bases positivas que a gente possa assentar, digamos, e ter como segurança para poder lidar com as questões que a vida nos apresenta. Tem pessoas, como falamos ainda há pouco, que diante de certas situações ela pensa em suicídio. Só que não existe situação que não tem solução. Não existe. Isso tem que tirar de cabeça. Não existe situação sem solução. Não existe situação de que está tudo acabado. Não existe esse tipo de situação, não existe. Então, essa ideia de suicídio, que muitas vezes a gente vê, volta e meia, algum irmão manifesta, às vezes, esse tipo de propósito, esse tipo de intenção, é uma coisa que não cabe. Não cabe. Não existe nenhuma via que está assim totalmente impedida. A gente vai sempre ter possibilidade de resolver as coisas. Nunca vai ser uma situação acabada, uma situação que não tem alternativa, né? Sempre vai ter uma possibilidade de melhora, porque afinal de contas, também tudo passa, né? Por mais que sejam complicadas as situações, tudo passa. Tem uma mensagem final aqui que a gente vai colocar para vocês, que vai falar para a gente sobre isso. Tudo tem melhora, tudo tem possibilidade de se transformar, né? Não existe uma situação que é inamovível, que não tem jeito. Tem sim.
Isso não existe, questão de, vamos tirar isso de cabeça. Eu acho que sempre é importante falarmos sobre isso, especialmente sobre essa questão que envolve esse ato tão infeliz, né, que não pode ser nem alternativa, pensar que isso aí possa ser uma alternativa. Né? É lógico que tem situações que a gente enfrenta que uma limitação física, isso pode acontecer, uma doença tal que nos limita, às vezes a necessidade de um remédio contínuo que você tem que tomar durante toda uma existência, são questões que envolvem, mas isso aí tudo não é motivo para você se tolher da possibilidade de produzir, né, de você ter uma inserção de um trabalho social, qualquer que seja, de qualquer nível, seja na casa espírita, seja promovendo alguma atividade no seu bairro, seja você fazendo qualquer atividade de doação, que você doa o seu tempo, você doa do seu trabalho, você doa do seu conhecimento. Então isso é edificante, isso é algo que remete a esse processo de construção mais profunda, dessas bases positivas que todos nós precisamos construir, precisamos formar dentro de nós para os enfrentamentos diários, enfrentamentos que a gente tem no decorrer da nossa existência. Eu não queria avançar muito no nosso horário para complicar você aí. Eu tenho uma aqui são muitos slides aqui até a gente terminar. Eu tenho um material aqui. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Tem pessoas que têm aquela dor de estimação, né? E ela, na verdade, quando ela fala disso, né? Na verdade, ela não quer obter solução para essa dor, para esse problema, não. Ela quer chamar a atenção. A verdade é essa. Então, tem pessoas que, às vezes, têm uma condição, só tem aspectos negativos dentro de si, ela não tem construção positiva dentro de si, e aí ela só consegue falar desses conteúdos negativos que ela ajuntou, que ela acumulou dentro dela mesma. E tem pessoas que elas são realmente de um viés negativo, e isso realmente é difícil de você lidar com a pessoa quando ela está nesse quadro. É difícil, é complicado, às vezes até no trabalho, né? Não vou falar para não denunciar ninguém, não aqui, em outra situação, mas muitas vezes você lida com pessoas assim, e pessoas que você tem que tentar, quer dizer, como é que você vai lidar com as pessoas que são assim? Você tem que tratá-las num outro padrão, num padrão de positividade, num padrão de carinho, né? De realmente para você, quem sabe, tentar mudar um pouco a situação. E a pessoa se aliviar um pouco, de repente falar um pouco dos problemas delas, a gente possa, de alguma forma, melhorar esse padrão de pensamento, esse padrão de atitude, que isso é muito ruim realmente, né? E se compraz, né? Como que ela ficasse, digamos, feliz na sua infelicidade, quando ela fala sobre essas condições, quando ela joga toda a sua negatividade para cima das pessoas. E tem pessoas que são assim de uma forma tão doentia e tão incômoda, né, que as pessoas até se afastam dela, se distanciam dela, né? Às vezes até nessas festas agora, de Natal, final de ano, tem, né, que a pessoa até tenta escapar de alguma forma para não encontrar, né, que é difícil. E essas pessoas, muitas vezes, que vivem nesses padrões de pensamento, elas vão acabar sendo hoje, né, uma coisa muito comum, a exclusão digital. Né? Vai deletar de tudo que é Facebook, tudo que é rede, né, social, a pessoa vai ficando alijada e vai perdendo realmente conexão com as outras pessoas, e isso realmente é muito ruim. Hoje tem até o celular, né, que você bota o celular, passa, né, está falando no celular, a pessoa, oi, tudo bem? Você nem conversa com a pessoa, as pessoas até usam para disfarçar o celular, para evitar até contato com pessoas que estão nessa faixa, que já bastam os nossos problemas, cada um de nós tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, os seus enfrentamentos, e não é justo, né, você assomar para cima dos outros aquilo que são os seus problemas, são as suas situações, que cabe a você, digamos, estar lidando com eles, né? Isso aí, muitas pessoas até ficam nesse processo, e ela cria, às vezes, uma aflição que, na verdade, ela não existe, ela está avolumando aquilo ali tem um tamanho desproporcional, porque muitas vezes ela
foca tanto o problema, ela fala tanto o problema, que o problema fica maior do que ela, né? Ela não se agiganta diante do problema, e nós somos gigantes diante dos problemas. Nós temos recursos mais profundos, recursos potenciais espirituais em nós, para enfrentarmos qualquer situação. As pessoas se apequenam diante das questões, né? Então, meus amigos, tem uma passagem aqui, uma mensagem aqui no final, que a gente trouxe. Essa imagem já fala por si, né? Aí tem nós vamos ouvir aqui uma mensagem. Espero que funcione aqui o som. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Obrigado, irmãos.